Para quem já me acompanha há algum tempo aqui no YouTube, sabe que eu amo trazer testemunhos. Só que o de hoje tá bem especial. Isso porque nós vamos falar de alguém que eu tenho certeza que você conhece muito bem. Olha só, ele é evangelista, nasceu em Martinópolis, São Paulo, é filho de Maria e de Joaquim, numa família bem numerosa. Dei essas dicas, vocês já sabem de quem eu tô falando? Vou dar outro spoiler aqui. Chega mais perto. Chega mais perto. E aí, você já sabe de quem eu tô falando? Então parabéns, né? Para quem disse, o pastor Luiz Gonçalves. Isso mesmo. O testemunho vai falar sobre o pastor Luiz Gonçalves. E se você admira esse homem, se você gosta das pregações dele, deixa seu like para que esse testemunho alcance mais e mais pessoas. E fica no vídeo até o final para você ser abençoado com a mensagem de hoje. Olha só, o pastor Luiz Gonçalves, um evangelista que tem muitos anos de estrada na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Um homem assim que tem a sua vida muito discreta. Para quem não sabe, ele apresentava o programa Arena do Futuro e para quem o acompanhava ali no programa, né, os seus telespectadores ficaram muito surpresos quando foi anunciada a saída do pastor Luiz Gonçalves da Rede Novo Tempo, ali do seu programa que ele apresentava já há tanto tempo. Né? E isso causou surpresa, inclusive a mim, né? Para quem o acompanhava. Mas o pastor Luiz Gonçalves é um homem muito discreto, que pouco fala da sua vida pessoal. E quando fala, ele usa episódios para levar as pessoas de fato aos pés de Jesus, para procurar com mais ênfase saber da palavra de Deus. É um homem muito sábio, muito usado pela vontade de Deus, né? Muito usado pelo querer de Deus. E eu queria que você deixasse aí nos comentários se você conhece o pastor Luiz Gonçalves e de onde você conhece ele. Se é de algum culto que você foi fazer a Deus e o pregador era ele. Se você o conhece da Rádio Novo Tempo, do programa Arena do Futuro ou daquele encontro que se reuniam todos, né, na mira da verdade. Todos se reuniam ali para comentar vários temas da Bíblia e responder muitas perguntas dos telespectadores. Foi por aquele programa que eu conheci o pastor Luiz Gonçalves, na mira da verdade. Quando se juntaram todos, eu já sabia quem era o pastor Arilton, mas não sabia quem era Rodrigo Silva, quem era o pastor Luiz Gonçalves. Eu conheci ali, naquele programa ali, me interessei pela fala dele, pela forma que ele prega, e aí fui procurar em que programa ele apresentava, né? E encontrei-o conheci então o programa Arena do Futuro. Mas você sabia que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não quis batizar o pastor Luiz Gonçalves? Isso mesmo. E a gente vai entender essa história hoje. O porquê que isso aconteceu. E o pastor Luiz Gonçalves é de fato um homem usado por Deus. Ele transmite amor nas suas pregações, né? Quando ele vai falar da palavra de Deus, a gente percebe o amor com que ele explica, com que ele fala, e nos aguça ainda mais a curiosidade de aprender mais sobre a Bíblia de fato. E isso é raro hoje em dia, muito raro, porque tem muitos pastores por aí que são pastores e ainda tem outras atividades lá fora. E o cargo de pastor é mais pela condição financeira e não pela questão mesmo religiosa de levar as pessoas aos pés de Jesus. E eu lembro que numa igreja que eu frequentei, né, a Igreja Batista, o pastor de lá, ele era pastor da igreja e ainda tinha outras atividades fora da igreja, ou seja, ele não conseguia se dedicar 100% às suas ovelhas. E isso, graças a Deus, a gente não vê na Igreja Adventista, né? Os pastores, eles só podem ter o cargo de pastor, né? Eles não podem ter outras atividades. E o pastor Luiz Gonçalves, tanto quando ele fala da Bíblia, como também quando ele traz algum episódio da vida dele, nos traz uma agução grande para você entender mais sobre o que ele está falando. E teve uma cena aí bem interessante que ele relatou de quando ele ainda era coroinha da Igreja Católica, né? E o Espírito Santo ali no momento o despertou para a verdade. E aí ele conta que pegou a sua Bíblia, ele queria que Deus falasse com ele, ele fecha a Bíblia e deixa que ela caia. No momento em que ela cai, a página que ela abrisse e ele colocasse a mão, aquela página ali seria a que ele iria ler, aquela parte. E aí quando a Bíblia se abre e cai, que ele coloca a mão, quando ele lê o título,
está lá o decálogo. E aí ele vê ali os 10 mandamentos que Deus passou para Moisés espalhar para o povo e inculcar ali na mente do povo. Mas foi algo mais importante que eu ouvi ele falando esses dias aí, que foi sobre a igreja adventista do sétimo dia não querer batizá-lo. Olha só que coisa interessante. Isso me causou uma nostalgia, porque eu fiquei pensando assim, se a igreja adventista do sétimo dia não quisesse batizar, não tivesse de fato batizado o pastor Luiz Gonçalves, o que teria acontecido? A gente sabe que na igreja adventista do sétimo dia, para você se tornar membro, é necessário que você faça um estudo da palavra de Deus, e esse estudo ele é composto por 25, 30 lições mais ou menos. E essas lições, elas precisam ser dadas para a pessoa, precisam ser estudadas com a pessoa, para que ela venha de fato tomar a decisão. Ela precisa saber de todas as doutrinas e crenças da igreja, concordar com elas, para poder ser batizada. Então existe todo ali um preparativo para aquela cena maravilhosa que é o batismo, né? E o pastor Luiz Gonçalves conta que quando conheceu a palavra de Deus na igreja adventista, ele era coroinha. Então ele queria fazer essa mudança, né, do catolicismo para o adventismo. E aí o pastor disse que começou a ter estudos bíblicos na sua fase, né, na sua juventude, com uma pessoa da igreja adventista do sétimo dia. Na época, ele disse que a pessoa que lhe dava os estudos era o irmão Carlos. E ali, naqueles estudos, nos primeiros 5 estudos que o pastor Luiz Gonçalves teve, ele já se decidiu a ser batizado. Foi direto na igreja adventista do sétimo dia falar com um pastor da época. E ele conta que foi lá todo cheio de vontade de ser batizado na igreja adventista. E o pastor disse assim, quantos estudos você já teve? E ele disse, 5. Aí o pastor falou assim, não, então você espera, você conclui os 30 estudos e depois você volta aqui pra gente batizar você. O pastor Luiz Gonçalves já tinha estudado a Bíblia com o padre, já tinha estudado a Bíblia com testemunhos de Jeová. E quando ele conheceu a igreja adventista do sétimo dia, ele teve certeza de que era realmente a igreja verdadeira que pregava a verdade, porque era muito diferente das demais que ele já tinha estudado. O Espírito Santo colocou no coração dele a certeza de ser batizado. Então ele foi lá, todo cheio de gás, e o pastor jogou um balde de água fria nele, dizendo que ele tinha que concluir ali os 30 estudos, senão ele não poderia ser batizado. Aí o pastor disse assim, mas eu quero ser batizado agora, é agora que eu quero. E o pastor falou assim, você precisa concluir os estudos, se você não concluir, não tem como lhe batizar. Aí o pastor disse assim, Luiz Gonçalves, né, falou assim, então com o que é que eu tenho que concordar? Me diga aí que eu concordo com tudo, eu quero ser batizado. Aí o pastor falou assim, você vai, termina seus estudos e volta. E ficou aquela insistência, né, aquele braço de ferro dos dois lados. Aí o pastor disse que ficou todo triste, ficou desanimado na hora, um pouco revoltado, porque a fase da juventude, né? E aí o pastor teve uma ideia, ele disse que o Espírito Santo colocou em seu coração o seguinte, ele olhou para a cara do pastor e falou assim, tá bom, o senhor não vai me batizar hoje, eu preciso concluir os 30 estudos, mas tem uma coisa, se Jesus voltar e eu não tiver batizado, a culpa é sua. E se eu morrer e não estiver batizado, a culpa também vai ser sua, pastor. No mesmo instante o pastor disse, não, dessa vez você me convenceu, eu vou lhe batizar, vamos preparar aí as coisas e a gente vai batizar você. Isso me surpreendeu, né? Isso eu ouvi dele esses dias aí, isso me surpreendeu, porque eu fiquei pensando assim, já pensou se aquele pastor tivesse decidido não batizar o pastor Luiz Gonçalves e ele tivesse ido embora, tivesse tomado outros rumos na sua vida, quantas e quantas vidas teriam deixado de serem alcançadas por esse homem? Pelo simples fato dele não ter sido batizado, né? Pelo simples fato dele não ter concluído ali um estudo bíblico. E esse relato da história do pastor Luiz Gonçalves me surpreendeu, me encheu de esperança, porque Deus, ele não destina ninguém a nada. Somos nós que escolhemos os nossos passos, os nossos caminhos. Mas quando Deus determina algo, esse algo, ele passa por muitas fronteiras, mas ele acontece. E quando Deus determina algo, nunca é algo para o mal, né? Sempre é algo para o bem das pessoas. Lembra de Jonas, né? Jonas não queria ir para Nínive, mas Deus já havia determinado que ele iria. Porque se ele não fosse,
muitas pessoas se perderiam. E aí o pastor Luiz Gonçalves, ele traz esse relato e nos enche de esperança de fato. Porque Deus, ele usa situações, ele usa pessoas para alcançar aquelas vidas que ainda não conhecem a verdade. E olha, eu tenho algo para te dizer. Deus quer alcançar outras vidas através da sua vida. Então compartilhe esse testemunho aqui com quem você conhece, com quem você quer alcançar. Tá bom? Não esqueça de deixar o joinha para que ele seja compartilhado pelo YouTube, ok? Então, me conta aí nos comentários o que você achou do testemunho de hoje. É surpreendente, não é? Saber que Deus, ele determina as coisas boas, determina as promessas, determina as providências para os filhos que creem no seu poder e na sua volta. Um feliz sábado, uma feliz semana a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.